relacionamento tóxico é marcado por um ciclo, por ciclos de ações em que uma das partes diminui a outra, subjuga a outra, desvaloriza a outra. Mas pode ser que o relacionamento tóxico seja formado por duas pessoas tóxicas. Então, esse ciclo se alterna. A todo momento alguém está agindo com um tratamento de menosprezo pela outra parte no relacionamento. Esse é um exemplo que fica mais claro da gente pensar num relacionamento amoroso, né? Então, um casal que tá a todo momento um diminuindo o outro, fazendo piada com a aparência do outro, com o gosto do outro, um relacionamento que se baseia nessa forma de menosprezar o que o outro significa, o que o outro representa. Mas um namoro, um casamento, ele pode ser desfeito. Existem outros campos de relacionamento que também se formam com relacionamentos tóxicos. Então, eu já vi casos de amizades tóxicas. Então, uma amiga que manipula outra para outra fazer o que ela quer, que abusa da boa vontade da outra, ou amigo que manipula o outro para o outro fazer o que ele quer, que abusa da boa vontade do outro, que usa as características do outro em benefício próprio, que abusa do sentimento que a amiga tem por ela ou o amigo tem por ele, né? Abusa do sentimento do outro, aproveita do sentimento do outro para obter vantagem, faz chantagem com o amigo, com a amiga. Então, eu lembro de uma história de um grupo de amigas que fazia faculdade juntas, né? Moravam lá numa cidade universitária e era um lugar muito frio. E uma das amigas tinha vindo de uma cidade quente. Então ela não tinha agasalho, ela não tinha roupa de frio. E ela não tinha dinheiro, ela era de origem muito humilde, ela não tinha dinheiro para comprar agasalho. E uma amiga dessa turma, né, uma pessoa dessa turma, era de uma cidade fria e tinha bastante roupa. Ela tinha uma situação financeira melhor e tinha bastante roupa. Mas a amiga que veio da cidade quente, ela era muito estudiosa, muito boa aluna. Tinha muita facilidade com tudo que era apresentado na faculdade para elas. E a amiga que tinha as roupas de inverno chantageava a amiga que não tinha o que vestir para emprestar. Ela emprestava as roupas de frio para a amiga que não tinha, em troca da amiga que não tinha fazer as atividades acadêmicas dela. Então, era uma chantagem, era abusivo. Ela falava, se você não fizer, eu pego de volta a minha blusa e você vai passar frio. Então, era um relacionamento tóxico, não era uma amizade, era uma chantagem. Mas amizades também podem ser desfeitas. E quando o relacionamento abusivo se constitui dentro de casa, no ambiente familiar? Quando é a mãe que é tóxica para a filha, para o filho, ou o pai é tóxico para a filha, para o filho. Como lidar com essa situação? Como reconhecer essa situação? É claro que pai e mãe precisam impor limites, estabelecer algum tipo de autoridade sobre os filhos. Precisam educar, precisam ensinar seu filho e sua filha. Preparar essas pessoas para o mundo que eles vão enfrentar. Mas, se essa educação, esse ensinamento vem na base do abuso, do autoritarismo,
da humilhação, da diminuição do valor do outro, e isso se repete frequentemente, esse relacionamento é tóxico. Eu me lembro de um aluno que não tinha um desempenho excelente em sala de aula. E ele não acompanhava muito bem os conteúdos e ele tinha uma dificuldade muito grande em se relacionar com os colegas de classe. Ele tinha uma postura muito infantilizada para a idade que ele tinha. Então ele era discrepante em relação aos colegas, porque os colegas já estavam muito mais maduros do que ele. E ele nunca conseguia terminar as atividades em sala de aula. E daí ele falava assim, não, professor, eu faço na minha casa. E daí quando você pedia para ver o caderno dele, normalmente ele não fazia, mas quando você cobrava, mandava um bilhete, entrava em contato com a família de alguma forma, e a atividade vinha feita, era com a letra da mãe. A mãe fazia, a mãe copiava, a mãe realizava a atividade do filho. Ah, é por amor. Mas não é assim que a gente educa filho. Não é realizando a tarefa do nosso filho que a gente está preparando esse filho para o mundo. Quando você faz alguma coisa pelo seu filho, alguma coisa que ele é capaz de fazer, quando você faz por ele alguma coisa que ele é capaz de fazer, na verdade você está incutindo na mente do seu filho que ele é incapaz. Que se não for você a realizar por ele, ele não vai conseguir fazer. Então essa mãe dizia para esse filho, se eu não copiar a sua matéria atrasada, você não consegue passar de ano. Só que ele, ao invés de lidar com essa dificuldade que ele tinha do atraso, da demora em escrever e fazer de outra forma, ele se acomodava nessa situação. E esse comportamento acomodado e infantilizado dele era um comportamento irresponsável. Ele não se responsabilizava pelas atividades que eram dele. E isso gerava um incômodo muito grande nos colegas de classe, porque era impossível fazer um trabalho em grupo com ele. Era impossível recebê-lo em algum grupo, incluí-lo nas atividades, porque quando precisavam dele, ele não fazia, ele não sabia o que fazer, porque quando ele tinha que fazer qualquer coisa, a mãe fazia por ele. Então ele se tornava incapaz. E isso causou um prejuízo tremendo no desenvolvimento social desse menino. E eu não acredito que tenha sido por mal que a mãe fez isso para ele. Mas isso não fez bem para ele. Foi tóxico. Intoxicou esse menino, essa criança, esse adolescente, esse infantescente. E atrapalhou que ele tivesse um desenvolvimento saudável, um amadurecimento no tempo correto. Foi por amor, mas um amor tóxico.